Fala bruxos! Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, sugiro que você se inscreva porque eu sempre estou deixando aqui boas oportunidades de trade, bem como deixando também movimentações de preço muito relevantes, tanto no Bitcoin quanto no índice da Nasdaq, tá? Que são os líderes de mercado, eles vão apontar a direção do mercado. Então, voltando aqui para a análise do Bitcoin, eu já tinha falado para vocês sobre esse grande padrão de consolidação que nós estamos aqui no tempo gráfico diário, né, abaixo de uma região de retração de 0,382, que aumenta a probabilidade de nós termos continuidade de tendência. E aí agora a gente começa a observar o seguinte. Primeiro, hoje foi o dia em que foi lançado, né, foi divulgado aí a inflação média dos Estados Unidos no mês de junho. E, em decorrência disso, nós tivemos uma alta volatilidade hoje, né? Se nós olharmos aqui lá pelas 9h30 da manhã, olha só. Se nós olharmos aqui pelas 9h30 da manhã, quando foi divulgado, foi exatamente esse candle aqui e depois a gente voltou tudo. Então, isso mostra o seguinte: não tem como a gente tentar adivinhar como que o mercado vai precificar esse tipo de notícia. Tentar entrar nesse determinado cenário é você procurar entrar numa roleta russa. Eu não gosto de entrar nesse tipo de movimento porque eu gosto de operar padrões gráficos mais claros e ver a tendência como que ela está, tá? Então, o que a gente tem de padrão gráfico relevante? O que a gente tem de padrão gráfico relevante hoje é isso aqui, né? No tempo gráfico diário, nós estamos formando essa bandeira de baixa e hoje à noite, quando nós fecharmos o candle diário, fechando abaixo das médias de 12,26 e depois pivotando para baixo, né, perdendo aqui com o pivô de baixa, isso seria um sinal muito ruim para o Bitcoin e, inclusive, invalidaria esta região de suporte aqui. A2, por que invalidaria essa região de suporte? Porque esse aqui foi o fundo claimed, né, que foi o fundo defendido pela força compradora dentro dessa movimentação de preço. Então, quando você tem um topo, fundo ascendente, topo, quando você vai formar um outro fundo ascendente, este último fundo ascendente, ele é defendido pela força compradora. Agora, se nós formamos esse fundo, formamos um topo descendente e depois pivotarmos para baixo, aí esse nível de suporte aqui passa a não ser mais válido e eu não contaria com ele, tá? O primeiro nível de suporte que eu contaria era este nível de suporte aqui. Por que esse nível de suporte é importante, né? Esse nível de suporte é importante porque ele é o fundo do movimento. Então, quando você tem uma bandeira de baixa, né, quando você perde o fundo do movimento, quando você perde a bandeira de baixa, o fundo do movimento é o primeiro ponto, né, de resposta da força compradora. Porém, todavia, né, contudo, entretanto, eu não acredito realmente que a força compradora teria qualquer chance de segurar o preço aqui, porque os ursos estão muito no controle. A gente vê aqui que no tempo gráfico de 4 horas, a gente não consegue romper as médias de 12 e 26 períodos. Então, isso mostra que os vendedores estão muito no controle neste movimento. Caso a gente tenha um pivô de alta aqui no tempo gráfico de 4 horas, aí eu fico esperando aqui um topo descendente no tempo gráfico diário para eu shortar também. Então, posições de long agora para mim não são posições razoáveis, tem um risco intrínseco muito maior, tá? Então, não são essas posições que eu vou querer pegar. Eu vou querer pegar as posições de short. Então, se o Bitcoin formar aqui esse padrão, né, de pivô de alta no tempo gráfico de 4 horas e vier buscar esse topo descendente aqui para mim vai ser uma região de short, né? Até porque se nós olharmos aqui a zona de pressão do VPVR, nós vamos perceber que tem uma grande região de pressão aqui. Então, essa região de pressão agiria como uma forte resistência. Aqui a força vendedora estaria esperando para atacar, né? E também se nós perdermos o fundo do movimento agora com o pivô de baixa no tempo gráfico diário, isso já seria um sinal muito negativo para a força compradora, que não acredito que teria forças de sustentar isso aqui. Então, qual vai ser a minha estratégia? Se ele romper para baixo com esse pivô de baixa, eu vou pegar vários padrões de short, vou shortar bastante o mercado e
passando deste fundo aqui, eu vou começar a adicionar de forma mais pesada algumas posições de hold. Então aqui em 15, 14, 13 seria uma zona de preço em que eu gostaria muito de adicionar posições de hold, aí realmente pensando para o longo prazo, pensando para o próximo ciclo do mercado, que pode ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, ninguém sabe, mas definitivamente esse é um patamar de preço muito bom para você acumular bitcoins, tá? Então, essa vai ser a minha estratégia principal. Se nós formarmos um pivô de alta no tempo gráfico de 4 horas, eu não vou querer alongar. Eu vou estar esperando aqui próximo desse topo anterior para shortar com um stop muito curto, né? E se nós rompermos aqui com um pivô de baixa no tempo gráfico diário também, eu vou shortar o mercado. Então, basicamente, a nossa estratégia é de short. Então, hoje, quais seriam as nossas oportunidades de trade, né? Primeiro vamos falar aqui das oportunidades de trade que a gente deixou no outro vídeo, né? Essa primeira oportunidade de trade aqui a gente teve aí 9,5% de lucro, né? Que foi em HNT. A gente falou aqui também de SAND, né? Tivemos aqui um lucro mais baixo, mas mesmo assim tivemos aí 6,82%, que é uma moeda que eu também estou de olho para shortar neste movimento, se também formar esse topo descendente no tempo gráfico diário, né? Aqui parece muito um reteste, né? Isso aqui parece muito um reteste. Então você tem topo, fundo ascendente, topo descendente. Perdeu aqui a nossa linha de tendência de alta, formando um reteste aqui em confluência com as médias de 12 e 26, o que é muito comum, né? Dentro de uma inversão de tendência, você tem uma primeira pernada de baixa, você tem um pullback nas médias, né, ou pullback na LTA, e depois você tem a próxima pernada de baixa. Então estou de olho em SAND, estou de olho em XTZ para shortar também próximo dessa LTA, formando esse padrão aqui muito interessante. Estou de olho em BNB. Então basicamente hoje, se o Bitcoin realmente romper esse padrão para baixo, vai ser uma grande oportunidade para shortar o mercado. E se o Bitcoin romper no 4 horas para cima, daqui 1-2 dias nós teremos ótimas oportunidades também para shortar o mercado próximo aqui desse topo anterior, tá? Então é assim que eu estou vendo o mercado, né? Essas são as possibilidades que eu estou de olho. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Eu sempre estou deixando aqui ótimas oportunidades de trade e patamares de preço extremamente relevantes que você pode aí me acompanhar e ter bastante lucro. Beleza? Então tamo junto, aqui a 2.